25 é que dia? Acho que é domingo? É domingo? Dia 25? Na quarta-feira. Ah, é. Quarta-feira que vem, então, o pastor Ezequiel vai fazer 77. Tá novo. Acho que eu perguntei, quem tem 85 anos aí? Nós vamos falar de um homem que tinha 85 anos. Pelo amor de Deus, né? Ainda bem que eu falei, se tinha um homem, tem minha sogra, 86 anos. Vai fazer 87, Alzir? Vai agora também, não é? Quando? Domingo. Vou levar ela a passear lá no Parque da Ressurreição. O que vocês acham? Passear, irmão. Passear. Só não tem nada. Que nada é que pensa, 87 anos, minha sogra. Vai na academia, faz natação. E já vi lá ela erguendo, já viu como ela ergue peso, assim, no supino, Paulinho. Essa senhorinha aí, a brincadeira? Natação. Segunda, quarta e sexta. E nada, hein? Nada que parece um peixe. Olha, irmãos, abra a Bíblia aí, Josué. Capítulo 14. E versículo 5 em diante. Preste bem atenção, irmãos. Você sabe que vai chegando o mês de maio, mês 5, depois vem junho, já vai chegando metade do ano. Nós vemos aí até bastante, nós ficamos sempre entusiasmados no começo, né, irmãos? Mas o importante, a Bíblia diz um versículo, aqueles que mantêm a fé do princípio até o fim, esses herdarão os céus. O que Jesus estava querendo dizer ali, irmãos? Porque alguns já pensam assim, não, mas então eu vou ficando velho, daí eu já não vou ter a mesma disposição, quer dizer, não, a fé é assim, irmãos, eu creio nesse Jesus, que ele morreu por mim, deu a sua vida por mim, os meus pecados foram perdoados. Aquele que mantiver a sua fé do começo até o fim. Porque tem umas que no começo, irmãos, prestem bem atenção, comigo é bem interessante. Começam com todo aquele entusiasmo, depois vão ficando religiosos. Esse é o grande perigo. Sabe, vão ficando tão religiosos que no começo, irmãos, era uma, eu vou falar assim, sabe que eu falo peste? Era o pior tipo de homem, de mulher, pecador mesmo. Aí ele se encontrou com esse Jesus, ele ficou tão maravilhado, aceitou Jesus, isso aqui. Aí, irmãos, passa um tempo, e acho que porque ele deu uma escorregada, pronto, já não sou mais crente. É só ele lembrar, peraí, se Deus deu seu filho Jesus para morrer por mim, quando eu ainda era um miserável pecador, porque de repente agora eu acho que agora eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, aí se eu não me mantiver aquele homem bom, pronto, Jesus dá um pontapé em mim e vai me mandar para o inferno. Não. A Bíblia fala se você manter a fé do começo até o fim. Qual foi a fé do começo? Se era um miserável e você recebeu Jesus e Jesus te perdoou. Agora você sabe o quanto a palavra deixou você melhor, a palavra de Deus. Mas, irmãos, ainda cometemos as nossas falhas. Ou será que só eu aqui? Tem alguém santarrão aqui, Carlão? Tem não, tem não. Nós estamos num corpo de carne. Mas aí a hora que eu cometo as minhas falhas, eu tenho a mesma fé, peraí. Se Jesus me recebeu, me perdoou lá, ele vai me perdoar agora. Aí tem os outros tipos que fica pior, irmãos. Fica meio lá fariseu. Quem eram os fariseus? Eles ficavam tão assim que eles, graças te dou, ó Pai, que eu não sou como aquele ali, ó. Olha. Começa a apontar.
olha aquele ali, olha aquela outra, olha aquele outro. Daí esquece daquele versículo: com a medida com que você acusa, você será medido. Tome cuidado, irmãos. É palavra de Deus e não volta para trás. Eu sempre tomo o máximo do cuidado. Quando alguém vem e fala: ei, você viu o pastor, já até desviou, irmão. Eu não quero nem saber, porque a nossa carne tem essa mania de falar: que absurdo. Que absurdo não, irmãos. Nós somos fracos e falhos. A Bíblia fala: olhe para você, para que você não caia também. Não olhe. A gente tem uma maneira de olhar para o outro. Vigie você. Não se alegue, não. Tem uns que até se alega lá, tá vendo? Não. Aí ele fica sempre acusando os outros, porque agora ele se acha, vamos ser sempre, irmãos, miseráveis pecadores, alcançados pela graça, com graça, maravilhosa graça do nosso Deus. Sempre devemos de manter essa fé, do princípio ao fim. Não merecíamos, mas o Senhor nos amou. O Senhor morreu por nós. Porque senão, irmãos, nós acusamos esse, apontamos aquele. Esses dias mesmo a Marisa estava, porque, sabe, irmãos, quando vem uns irmãos de outras igrejas e tal, eu começo a vir, eu fico sempre meio com o pé atrás e tal, né? A gente não conhece, pois já está. No pastor Zedequias, que o pai dele dizia: para a gente conhecer alguém, a gente tem que comer um saco de 60 quilos de sal, só entre os dois. Vai tempo, hein? Para comer 60 quilos de sal, né? Então, daí, aí de repente, aí passa mais um tempo, a gente já vai olhando e tal, que aquela pessoa começa a acusar esse, acusar aquele. Falei, essa vai ter que passar de novo. Ela está procurando uma igreja perfeita. E não tem igreja perfeita, porque a igreja ainda somos formados do quê? Com esse corpo, com essa carne. Então sempre vamos cometer as nossas falhas. E sabe por que isso é importante, irmãos? Quando reconhecemos, porque é necessário que eu e você diminua, para que Jesus cresça, que eu e você desapareça, para que Ele apareça. Quer que Jesus apareça nos nossos cultos? Entre ali miudinho por aquela porta. Lembra que nós pregamos aqui sobre a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus? Estava lá naquele cultão, na casa do fariseu, né, de Simão. Oh, que beleza! Jesus calado. Jesus só abriu a boca a hora que entrou uma pecadora. Esquisito, né? Então, os homens perfeitos, Jesus ficou calado. Entrou uma pecadora, adorou a Jesus, Jesus abriu a boca. Aí a essência muda, irmãos, porque somos pecadores. E eu quis dizer aqui, irmãos, a respeito de pregar sobre um homem que tinha 85 anos. A sua fé era a mesma, de quando ainda era jovem, de quando ele recebeu a promessa de Deus. A Bíblia diz, irmãos, seja firme e constante. O que é firme? Firmeza. Daqui desse caminho eu não desvio. De sobre essa rocha eu não tiro os meus pés. Seja firme. Firme. O que é firmeza? Não troco Jesus por nada. Não negocio a minha fé. Não desvio nem para a direita nem para a esquerda. Estou aqui firme. Mas nós falamos a respeito, irmãos, de propósito. Propósito é ser firme no propósito que nós estamos fazendo com o nosso Deus. Então, quando ele fala seja firme e constante. O que é constância? Você mantém, nunca diminui. Tem que ir aumentando. Diminuir, jamais. Por exemplo, irmãos, eu procuro sempre assim, e Deus ama homens e mulheres que têm essa constância. Começou a fazer uma coisa, irmãos, não para. É assim que Deus gosta. Por quê, irmãos? Porque Jesus nos deu o maior exemplo.
Jesus, ele veio a esse mundo aqui, irmãos, com um propósito: morrer na cruz. Essa era a obra que Deus entregou na mão dele. Meu filho, você vai lá morrer na cruz, para que os homens sejam reconciliados comigo. Porque não tem como perdoar, a não ser que o sangue do inocente seja vertido. Pois você vai se fazer homem e vai verter o seu sangue. Aqueles que creem vão ser reconciliados comigo. Deus deu uma obra para Jesus. E aí, irmãos, maravilha, Jesus iniciou seu ministério, irmãos. Foi ali tentado pelo diabo, venceu o inimigo pela palavra, não venceu usando seus poderes, seus atributos celestiais. Ele venceu o diabo de que maneira? Pela palavra. O diabo falava uma palavra distorcida. Jesus tacava a palavra real. E aí o diabo, por isso que ele diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo de que maneira? Bíblia, palavra. Eu tenho vivido isso, irmãos. Quantas vezes, esses tempos atrás até contei aqui, irmão, tem um homem que me fez tão mal no negócio, sabe? Gente ruim. E daí me vinha assim, mas olha, e a gente tem que abençoar ainda. Sabe? Porque daí já vinha o versículo daí, você vai amaldiçoar ele? Como é que depois você vai com a mesma boca, vai na igreja adorar a Deus, com a mesma boca você vai amaldiçoar o homem que é feito imagem e semelhança de Deus? Mas me segurava, irmão. Falar pensamento e a mil, porque o diabo trabalha onde? Só que graças a Deus, irmãos, a boca fala do quê? Do que a mente está cheia? A boca fala do que o coração está cheio. O diabo coloca na mente, irmão. Mas quando você tem o seu coração cheio da palavra de Deus, não é o que o salmista Davi disse? Escondi a palavra onde? Na mente? Não. Escondi no coração para não pecar contra ti, ó Deus. Então é no coração que se guarda a palavra do nosso Deus. Então, irmãos, depois Jesus ali, naquele ministério gostoso, irmãos, multiplicava pães, fazia paralítico andar, fazia cego ver, irmãos, andava por cima do mar, irmãos, fez mortos ressuscitar, Lázaro depois de 4 dias, fez leprosos serem curados, irmãos, aquele evangelho de poder, oba. E Deus só observando. A hora que Deus foi falando, escute, está chegando a hora. Lembre-se da obra que eu entreguei na tua mão. Aí, irmãos, foi tão difícil que Jesus foi orar no jardim. Levou 3 amigos mais chegados dele junto. Olha, vamos orar comigo, porque essa obra vai ser de sacrifício e fica difícil. Entenda o que Deus está falando aqui, irmãos. É muito importante eu e você entender, irmãos, que o começo da nossa fé, tudo é gostoso, tudo é maravilhoso, porque a gente sente e recebe, irmãos, o perdão dos nossos pecados. Pessoas que eram carregadas, irmãos, é tirada de sobre os ombros dela aquele peso, sai toda aquela opressão, porque entrou a paz, entrou a vida verdadeira. Mas, irmãos, nós precisamos ir vendo no meio da jornada. A hora que vai chegando, irmão, muitas vezes tempos difíceis. E o nosso próprio Senhor Jesus nos deu o exemplo. Ele chegou ali, começou a orar, e depois ele começou a entender o que ia acontecer com ele. Ele ia se apartar dos seus irmãos, ia ser humilhado. Ele ficou: Pai, passa de mim esta hora. Passa de mim esta hora. Mas ele falava: mas seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos, eu já até por experiência, nem tudo na nossa vida, irmãos, é oba-oba na nossa jornada aqui nessa terra. Entenda muito bem isso, irmãos. Porque aqui nesse mundo, enquanto vivemos esse corpo de pecado, irmãos,
temos as nossas tribulações, as nossas dificuldades. Agora Jesus, irmãos, não tinha pecado algum. Assim mesmo ele dizia: Pai, passa de mim esta hora, passa de mim este cálice. Porque ele sabia, irmãos, o quão doloroso ia ser para ele cumprir a obra que Deus tinha dado na sua mão. E por 3 vezes ele volta e vê os seus apóstolos, o quê? Tudo dormindo. Ele falava: nem uma hora vocês conseguem orar comigo, me ajudar, voltava e ele estava lá dormindo. Mas daí Deus mandou um anjo, confortou, para que ele pudesse ver o futuro da obra dele, irmãos. Lá em Isaías 53, fala assim: e ele viu o trabalho da sua alma e ele ficou contente. Qual é o trabalho? É ver isso, irmãos. Nós aqui reunidos, adorando a ele, glorificando, exaltando, porque ele fez o quê, irmãos? Partiu para o sacrifício. Deus está falando aqui nesta noite, irmãos, que nós estamos vivendo a pior geração da igreja. Uma igreja, irmãos, que não pode pegar um estrepe no pé, ou aparecer uma nuvem ou um raio, não vou para a igreja. Irmãos, eu não sei, mas na minha época fui criado diferente. Já desde o tempo estou cobrando da Marisa e estou falando agora: escute, a gente tem que forjar esses adolescentes aqui, porque o que está faltando nesse mundo é homem. Não é mesmo, irmão Guilherme? Pelo amor de Deus, olha para o irmão Guilherme, 3 metros de altura, e fala assim que está faltando homem. Entendam no que eu estou dizendo, irmãos. Hein? A gente vê um bando de homens se matando, mata os filhos, mata a esposa, é uma geração falida, irmãos, que não suporta as dificuldades, os problemas, que não, qualquer probleminha, já vou encher a cara, já vou me meter nas drogas, vou isso, vou aquilo. Pelo amor de Deus. E nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos, sabendo que ele ia enfrentar, ele levanta e diz: estou partindo para o sacrifício. Lógico que é gostoso, irmãos. O oba-oba, lógico que era gostoso. Jesus levantar a mão, 2.000 demônios iam embora lá de Gadara. Ela levantar a mão e vidas eram curadas, cegos viam, que delícia. Mas é a hora que partir para o sacrifício, irmãos. Aí não tem unção, aí não tem graça, entenda. Aí não tem poder. Aí não tem minha parte divina, aí não tem nada, tem só obedecer, é só manter a fé. Está entendendo, irmãos? É uma delícia, irmãos, quando tudo vai muito bem na sua vida. Oh, como é gostoso! Aí eu sou crente até debaixo d'água. Vem a primeira dificuldade, uma enfermidade, algum problema. Aquele crente debaixo d'água já bebeu toda a água e morreu afogado. Por quê, irmãos? Não consegue manter o mesmo grau de fé, do princípio até o fim. Ele muda 1000 vezes. Toda hora, todo instante, ele está, opa, peraí, irmãos. O que eu vou falar hoje aqui é de um homem por nome Caleb, que aos 40 anos, ele recebeu uma promessa de Deus. Foi lá, olhou a terra, ele e Josué, terra boa, que nem Deus falou, mana leite e mel, os frutos são enormes, os outros 10, mas tem gigante. Não estou olhando o gigante, eu estou olhando a graça, eu estou olhando a promessa, eu estou olhando a bênção dele. Mas aqueles homens lá esmiuçam, não estou vendo eles. O problema de Pedro, irmãos, quando afundou foi o quê? Ele olhou para o mar. Quando ele estava olhando para Jesus, ele caminhava sobre aquelas fortes ondas, irmãos, sobre o vendaval. Quando a gente começa a olhar e ver o vendaval, é impossível um homem andar sobre, aí pronto, começa a afundar. O problema de muitos crentes, irmãos, é que ele começa a olhar para a despensa. Ele acha que é a despensa que sustenta ele.
O problema de muitos crentes é quando ele começa a olhar assim, peraí, é eu que trago, é eu que faço. Não. Fique sempre olhando e sabendo que é Deus que cuida de nós. Aleluia. Tem um versículo assim, escute, como é que pode? Vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu, vosso Pai Celestial, não vos dará coisa muito mais excelente a vocês, que se tornaram meus filhos em Cristo Jesus. É Deus que cuida de nós. Nós vamos aqui ver, irmãos, que nós temos que aprender a nos manter, irmãos, firmes e constantes, com a mesma graça, com a mesma força, com o mesmo vigor, na fé. Lógico que a carcaçona vai ficando cansada, mas a nossa fé, irmãos, ela não pode ser mudada de maneira nenhuma. Ela tem que sempre estar em Cristo Jesus. Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, irmãos, preso, depois de ter apanhado muito, já no fim ali, tudo e tal, de repente ele começa a lembrar, escuta, já passei por naufrágio, já passei frio, já passei fome, já tive fartura, já não tive nada, aconteceu aquilo, já tive livre, já fui preso. Daí ele diz assim, entendi. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tudo em Cristo Jesus. É essa a diferença, meus irmãos. É dessa maneira que Deus ele quer a sua igreja, a cada um de nós, sempre firmes. Agora hoje, que nem nós estávamos comentando com os irmãos, esses movimentos grandes que é incrível. Batizado, tem carteirinha. Daqui a pouco está conversando, vai na macumba. Mas você não, vou na igreja também. Na Umbanda, aquela amiga da mãe, é incrível. A gente fica, o que é isso aí, irmãos? Porque não está se ensinando a palavra de Deus. Não estão recebendo a sã doutrina. Sã doutrina não é colocar capricho. Sã doutrina é a palavra de Deus que diz, irmãos, que temos que nos apartar, irmãos, do mal, que nós temos que nos apartar das coisas que não agradam a Deus, não porque somos obrigados, não, mas porque amamos ao nosso Deus. E hoje nós vamos ver aqui, irmãos, veja aqui, como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes. Ele botou pressão em Josué, hein? Em que? 85 anos, irmão. Acho que Josué estava meio assim, sabe? Ele estava pensando, esse Josué não está botando fé em mim, hein? Ele está querendo deixar o meio de escanteio aí. Ele está achando que eu não vou suportar. Filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés. Tu sabes, tu estava do meu lado. Que Deus falou para Moisés que ia entregar uma terra para mim. Homem de Deus em Cades Barneia por causa de mim e por causa de ti também. Por quê, irmãos? Os dois foram 12 espiar a terra. Depois que Deus libertou eles do Egito, eles andaram cerca de alguns meses pelo deserto, passaram pelo Mar Vermelho e chegaram, irmãos, pertinho. Essa é a terra da promessa. Aí Deus falou para Moisés, escolhe 12 aí. Manda dar uma espiada na terra. Foram os 12, irmãos. Irmão, 10 voltou correndo. Deus livre, pelo amor de Deus. Os homens é grande. Terra de gigante. Vão matar nós. Vão esmiuçar nós. Isso aqui ele tá. Josué e Caleb chegaram olhando o quê? As promessas e as bênçãos.
É como Deus falou. É frutos enormes. Sabe o que Deus fez, irmãos? Somente Josué e Caleb permaneceram vivos. Deus falou para Moisés: Moisés, por causa desses 10 incrédulos, e sabe o que eles fizeram aí, irmãos? Envenenaram todo o povo. Josué e Caleb, só os dois, não é. Já estavam tudo envenenados, não quiseram. Vamos morrer aí. Tirou a gente do Egito para morrer agora. Sabe o que Deus fez, irmãos? Deus falou a Moisés: por causa da dureza do coração deles, falta de fé, incredulidade, vocês vão ficar agora assim, ó. Ficaram 40 anos assim. Sabe para acontecer o quê? Morrer toda aquela geração. Toda aquela geração de incrédulos morreram no deserto. Só quem sobreviveu? Josué e Caleb. Isso é interessante, irmãos. Viu? Foram mortos os incrédulos que não acreditaram. Ah, vocês não acreditam, então vocês não vão entrar. E aí veja só, irmãos, versículo 7. 40 anos tinha eu, olha, era jovem. 40 anos, Carlão. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Olha, irmãos, ele guardou a palavra como foi dita. Ele quis refrescar, Josué, se você esqueceu, eu não esqueci das promessas que Deus me fez. E aí, crente? Os crentes têm um costume de esquecer promessa. Qual a maior promessa que Deus nos fez? Ele dá o céu. Aí vem uma dificuldade. Tchau, faz igual aos outros. Ih, não era bem assim. Vai ser difícil. Ei, a promessa, irmãos, que Deus nos deu, não foi que vamos viver uma vida abastada aqui, que vamos viver eternos num corpo que fica doente, que envelhece. A promessa que Deus nos fez, irmãos, que há novos céus e nova terra, onde se habita a justiça. A promessa que Deus nos fez, irmãos, falou que esse corpo, a hora que ele se desfizer, nós temos um corpo novinho, feito por mãos eternas nos céus, e nós estaremos com ele por toda a eternidade. Dá para você viver esta promessa, irmão. Dá para você falar como falou Caleb. Há 40 anos tinha eu escutei essa promessa. Olha no versículo 10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que eu ouvi aquela promessa. Fiquei caminhando no deserto, fiquei num sol escaldante, fiquei olhando para as coisas deserto, irmãos, não tem um verde, não tenho nada de esperança, pois eu estava lá, irmãos, contando dia a dia, sabendo que Deus ia cumprir a promessa que tinha me feito. É fácil, irmãos. E para nós é moleza, irmãos. Eu não estou no deserto, eu abro a torneira em casa. Água. Vai no fogãozinho, gás. Comida. Deixa eu ver aqui se tem algum magrinho aqui. Tem aquele menino ali, ó, né? Mas nós, mais velho, que tá tudo cevadinho. 45 anos esse homem passou no deserto, irmão. Ele podia estar murmurando: não tem nada a ver com esses incrédulos, Senhor. Por que eu estou sofrendo junto? Por que eu estou nesse sol? Por que eu estou dormindo nessa areia? Por que eu estou vendo serpente para lá e para cá? Por que está acontecendo isso? Por que aqui não?
Ele perseverava o quê, irmãos? Deus falou, Deus vai cumprir. Essa é a fé, irmãos, que temos que ter. Aleluia. Desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje já tenho 85 anos. Está vendo, Zira? A Giana quis trazer ela para cuidar dos meninos no campo. Veja ele aí, ó. 85, olha o que ele fala. Versículo 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Minha cerne dura, hein? 85 anos, irmã Cris. Você com 75 já está cansado? Brincadeira, irmã Cris está nova ainda. Viu? 85, mas o que ele queria dizer, irmãos? Ei, se você, irmãos, tem essa perseverança nas promessas que Deus lhe fez, irmãos, nós somos como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Aqueles, irmãos, que creem na promessa de Deus, são como quem? Como as águias, que sobe, voa cada vez mais alto. Quem crê nas promessas de Deus, são como jovens que fazem o quê? Não se cansam, nem se fadigam. Porque eles ficam olhando o quê, irmãos? A promessa. Não tire os seus olhos da promessa que Deus lhe fez. Nós vamos morar no céu, irmãos. Aguenta firme, essa vida passa rápido. Olha ele aqui, 45 anos se passaram, Josué. Mas eu vou dizer uma coisa. Tal era a minha força, ainda é a mesma. Estou pronto para a guerra. Olha, qual é aquela minha terra? Ele não pediu ajuda não, irmão. Ele podia, estou velhinho, viu? Você não me dá uns 50 da outra família aí para ajudar eu a expulsar aqueles homens ali? Ele não. Pode deixar. Deus prometeu, Ele vai me dar. Versículo 12. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste, que estava ali os anaquins, e grandes e fortes. Ô, velhinha retada, hein? Acho que era cearense ele, né? Irmãos, nós velhos, a gente vê uma subida, a gente, ó, que negócio de subir, a gente quer no plano descer, também cai. Ele falou, escuta, tá vendo aquele monte ali? Aquele monte que Deus falou. Aí um já gritou, Caleb, senhor, ô nono, ô velhinho, ali tá os anaquins. Os anaquins eram os maiores guerreiros que tinham. Ei, você não ouviu, não? Ali só tem gigante, são grandes, fortes. Não quero saber quem está lá. Eu sei que o meu Deus, a quem eu sirvo, a quem prometeu para mim, é fiel para cumprir. Pode dar para mim que é meu, é minha essa promessa. Está entendendo, igreja? Hein? Tem momentos que temos que guerrear, irmão. E não é guerrinha contra formiga, não. É contra gigante, é contra grandes, fortes, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. As promessas de Deus, irmãos, são fiéis e verdadeiras na nossa vida. Por isso que eu falei aqui, irmãos, qual a sua desculpa de não trabalhar na seara do Senhor? Qual a sua desculpa de não vir nos cultos? Qual a sua desculpa de parar de orar? Qual a sua desculpa de parar de ler a Bíblia? Qual a sua desculpa, irmãos, de parar de louvar e glorificar a esse Deus?
Vamos ficar em pé. Temos que perseverar, irmão.